Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, por favor. Dei um pequeno lembrete. Após a missa, estão sendo vendidos quadros para que, com o dinheiro arrecadado com essas vendas, os seminaristas que devem ir para a França possam ser ajudados. Aqueles que quiserem adquiri-los podem fazê-lo ao final da missa. Lembramos que máscara continua obrigatória, cobrindo boca e nariz. A inscrição para as missas dominicais e outras, em ocasiões importantes, continua necessária. Seja honesto e venha apenas se tiver inscrito. Lembre que estiverem fazendo um pouco mais de barulho para acalmá-las, distrair os outros fiéis. Lembre os pais de que fazer isso não atrapalha a sua participação na missa, pois estão cumprindo a vontade de Deus ao fazer o seu dever de Estado, que é cuidar dos filhos. Lembramos também que é bom que namorados e noivos após a missa graças, mas isso precisa ser de maneira discreta, não ficando muito próximos, não abraçando-se, não entrelaçando os braços, sem beijos no rosto ou na testa. Continuamos alertando para não esquecermos dos erros da direita, além dos erros da esquerda. Essa direita que se desenvolve no Brasil e no mundo, essa direita que não tem o reinado social de Cristo como finalidade. Essa direita eivada de liberalismo nos seus princípios, na sua moral, na sua política, em seu entendimento do ser humano e da sociedade, eivada de liberalismo quanto à família. Essa direita que tem uma nada distorcida do que é a verdadeira e boa liberdade, exaltando as liberdades individuais modernas, quase absolutas, e que foram condenadas pelos papas. Essa direita ligada também muito a esoterismos e a teorias alheias ao catolicismo, tal como uma visão simbólica do mundo, a astrologia, camadas da personalidade e formação do imaginário. Permanecemos a ter Nossa Senhora das Dores. Caríssimo, gostaria de trazer algumas considerações feitas na última semana, mesmo por ocasião, a respeito do sacerdócio. Se fosse perguntado aos fiéis o que faz um padre, o que eles responderiam? Os católicos saberiam responder o que faz um padre. Para além de rezar a missa, de administrar os sacramentos, esse tal padre, ele cuida dos pobres, aquele lida mais com famílias, este cuida de freiras, religiosos, religiosas, aquele de seminários, este de uma escola, aquele é pároco, este outro é vigário, este é canonista, trabalha na cúria, etc. Para além disso, finalmente, como... E não saberiam responder em muitos casos. Nos hospitais, por exemplo, isso tem sido cada vez mais comum, sobretudo agora, em tempos de distanciamento, no quarto dos doentes que correm risco sério de morrer. Não deixam o padre entrar no quarto de alguém que está morrendo, porque julgam que a presença será supérflua. Porque julgam que a presença do padre será para um consolo afetivo do doente, com os quais nós conversamos. A visita não era uma visita de cortesia, era uma questão de dar os sacramentos para alguém que corria risco de morrer. Isso a deixou baqueada. E graças a essa luz que eu dei para ela, ela permitiu que um padre desse os sacramentos para alguém que corria risco de morrer. Do Estado, não, o Estado é existe. Não há importância de... Uma vez, eu já contei isso uma vez, algumas vezes, fui na faculdade pegar umas cópias que uma pessoa fazia para mim, mais baratas, Eu cheguei atrasado em relação à data, ao horário combinado, e a pessoa, eu disse, me desculpa, é porque é um pouco, falei brincando, é um pouco difícil ser sacerdote, ser padre e estudar ao mesmo tempo, na faculdade, Ele falou, a faculdade é puxada,
Mas falou sério mesmo. Ele falou sério, a faculdade é puxada. Quer dizer, o que faz um padre? Pois bem, o padre é o homem da causa final. O homem é o homem, o padre é o homem da causa final. O homem até a finalidade última da existência delas, aquela finalidade para a qual elas foram criadas, a razão da existência das pessoas. Vejam, Aristóteles vai dizer que a finalidade é a coisas, causas eficientes, formais, materiais, finais, enfim, não interessa. Também isso não entrar nisso não vai mudar a compreensão desse sermão, mas a finalidade, a causa final, a finalidade que nós temos aqui na nossa mente é a causa das causas, é ela que move tudo, é ela que move o agente a agir, é ela que determina a escolha da matéria que vai ser usada para compor as coisas, é ela que vai determinar que forma as coisas vão ter. A finalidade do médico é de restituir a saúde para o doente. Isso determina toda a conduta do médico. É pela finalidade que o médico escolhe esse remédio ao invés daquele. Que ele decide pedir esse exame e não outro. É pela finalidade, inclusive, que o médico se move. Que ele se determina a examinar alguém. Sem finalidade, nada se move. Eu quero emagrecer. Se eu não, é essa finalidade que vai determinar que meio eu vou usar. Procurar um catálogo de quantas calorias cada comida tem, fazer exercício, etc, etc. Sem essa finalidade, a pessoa não toma a resolução sequer de agir. E ela é a primeira na intenção. A finalidade é a primeira na intenção. Mas é a última coisa a ser obtida na sequência da execução. Restituir a saúde para o paciente é a primeira intenção do médico. É a última coisa que ele vai conseguir. Emagrecer é a primeira na intenção da pessoa. É a última coisa que ela vai conseguir. A finalidade é a primeira na intenção, mas a última na execução. E nós sabemos qual é a finalidade última da nossa existência. É a felicidade. Definitivamente, o que todo mundo busca nessa vida é ser feliz. É verdade que as pessoas procuram também dinheiro, prazer, honra, que seja. Mas elas não procuram felicidade para ter dinheiro. Elas não procuram felicidade para ter estima dos outros. Elas não procuram felicidade para ter conhecimento. Elas não procuram felicidade para ter amigos. Felicidade para ter prazer. Elas buscam dinheiro pensando em ter felicidade. Pensam em ter amigos pensando em ter felicidade. Tal trabalho, tal reconhecimento, tal estima, tal projeto de vida para ser feliz. A felicidade é definitivamente a última finalidade a qual um se determina. E a gente sabe que o que dá felicidade mesmo, e São Tomás vai tratar longamente disso na Suma Teológica, finalmente não é ter dinheiro, ou tal amigo, ou tal casa, ou tal família, ou etc. É fazer a vontade de Deus, dar glória para Ele e se salvar. Isso é que dá felicidade. É a salvação da nossa alma, dando glória para Deus. Essa é a nossa finalidade. É para isso que Deus nos criou. Para dar glória para Ele e salvar a nossa alma. É por essa razão que Ele nos deu existência. É por essa razão que dá infinidade. É infinito o número de pessoas e indivíduos que Deus pode criar. É com essa razão que Ele decidiu criar você e não outras pessoas que nunca vão existir na história.
Ele criou cada um de nós individualmente com essa intenção. E ele pensou, isso é um mistério, isso daí, um mistério de amor, né? Em nós e não em outras pessoas possíveis que nunca vão vir à existência. Mas ele pensou em nós, por alguma razão de amor. E o padre, então, ele é o homem dessa causa final, além da qual não é possível ir. Reflitamos um pouco na gravidade disso. Deus instituiu um estado de vida por meio de um sacramento que confere um caráter sobrenatural e uma graça sobrenatural para instituir de maneira definitiva, porque uma vez ordenado sacerdote com caráter sacerdotal, isso é indelével, para instituir homens encarregados de conduzir as pessoas ao fim último delas. Tamanho o amor que Deus tem por esse fim último, que ele instituiu, vou dizer assim, uma classe social, um estado de vida, a hierarquia eclesiástica, para conduzir as pessoas ao fim último da existência delas. Ele ama tanto esse fim último, a glorificação dele, pela vontade dele, em nós, e a nossa felicidade nele. Ele ama tanto essa finalidade, além da qual não é possível ir, que ele não quis deixá-la ao cuidado pessoal de cada um. Ele quis instituir, pelo sacramento da ordem, uma hierarquia eclesiástica e, portanto, um estado de vida indelével para se ocupar só disso, como dever de Estado. Isso é o que um padre faz. É para isso que os sacerdotes existem. Vejam, um médico tem como finalidade restituir ou conservar, antes ou depois da doença, a saúde das pessoas. Os advogados têm como finalidade de Estado restituir a justiça nas relações entre as pessoas. Pais e mães têm como finalidade de Estado a geração e educação dos filhos. Ser professor tem como finalidade de estado de vida ensinar e formar intelectualmente, não só isso, mas vamos nos limitar a isso, formar intelectualmente os alunos. Os engenheiros têm como finalidade construir estruturas que permitam a execução de outras obras, de outras ações, seja em privado, seja em público. Casas, estabelecimentos públicos, organização urbanística da cidade, para permitir uma convivência social correta. Cabe aos engenheiros, aos arquitetos isso. Os economistas lidam com questões de dinheiro, as transações econômicas. E o sacerdote? O sacerdote fará com que cada um deles oriente esses atos particulares, dos seus estados de vida particulares, para a salvação das almas e para fazer a vontade de Deus. Finalidade além da qual é impossível buscar outra. Não é possível encontrar outro fim último, além disso, porque ele desemboca em Deus, além do qual não existe mais nada. Quando um médico vem consultar um padre, ele vem perguntar se ele pode fazer isso ou aquilo, se tal tratamento é correto ou não, se ele pode pedir esse ou aquele exame, para saber se aquele ato dele, enquanto médico, o orienta para fazer a vontade de Deus, ou seja, se é pecado ou não. Se ele é lícito, porque conforme com a vontade de Deus, ou se ele é imoral e, portanto, desviando a salvação da alma dele e do outro. Mesmo quando um advogado vem consultar um padre, quando um professor vem consultar um padre, um engenheiro, eles não querem saber qual a opinião do padre sobre essa ou aquela técnica cirúrgica, ou a jurisprudência disso ou daquilo no direito civil ou penal.
Eles querem saber se ao fazer isso, tal ou tal ato, isso se orientará ou não ao fim último da existência deles. É para isso que serve o padre. E a gente pode dizer, de um jeito um tanto gracioso, mas é verdade, que o padre é um profissional de Jesus Cristo. Pode ser que o padre diga não. Que a pessoa então se dê conta de que ela não deve se apegar a um certo projeto se o sacerdote se dá conta que aquilo ali não orienta a pessoa para o fim último dela. Pode ser uma coisa venial. A resposta será não. A título de exemplo pessoal, para não dar exemplo sobre os outros, lógico. Uma vez, quando eu tinha lá por volta dos 14 anos, então eu terminava o que na época era a 8ª série, atualmente é o 9º ano. E havia uma viagem da turma para um lugar lá de férias, uns dias, uma semana, né? Entre os colegas. Tudo organizado com a anuência e o consentimento da escola. Iam professores também. Mas não é necessário entrar em detalhes aqui sobre todas as coisas que acontecem nessas viagens. E eu queria ir, porque eu queria simplesmente me divertir com os meus amigos. Eu queria me divertir com eles e eu não tinha nenhuma bobagem em vista. Eu simplesmente queria passar uma semana com os meus amigos. Meus pais disseram, você não vai. Eu tentei insistir e eles disseram, você não vai e está acabado. E eu fiquei com a tromba desse tamanho. Devia ser feriado, assim, 15 de novembro, quinta, sexta, sábado, domingo, talvez. Eu fiquei emburrado o feriado inteiro, porque eu tinha recebido um não. Minha mãe falava, escuta, tá tudo bem com você? Ah, a senhora não me deixou ir. Falei, não, e tá acabado. Não estraga meu fim de semana. Eu dou graças a Deus pelos meus pais terem falado não. Eu não queria fazer bobagens. Mas a gente sabe o que é ocasião de pecado. Já tratamos de pecado, ninguém quer pecar. Depois que a gente se expõe a ela faz a gente mudar de ideia. Só Deus talvez poderia ter acontecido lá comigo. Talvez algo que me marcasse para o resto da vida. Eu dou graças a Deus que os meus pais me falaram não. Eu não tenho o menor ressentimento. Aliás, eu dou graças a Deus que eu recebi um não. Só Deus sabe as bobagens que eu podia ter feito lá. Igualmente, pode ser que o sacerdote diga, olha, não. Que isso seja recebido com toda a tranquilidade, porque é uma questão de fim último da nossa existência, de não sucatear e carunchar a nossa existência. Porque, como regra geral, onde não há padres, ou onde há, mas as pessoas não são dóceis, não se fazem conduzir pelos sacerdotes, ou há padres, mas eles não conduzem as almas, elas se perdem. De maneira geral, como regra generalíssima. Lógico, Deus pode se valer de outros meios, mas como regra geral, onde não há padres, as almas não se salvam. Porque Deus institui um certo estado de vida e depois não fica fazendo por Ele mesmo o que é dever daquele estado que Ele criou. Quando um chefe da nação institui um ministério e nomeia um ministro, ele não fica fazendo o que ele espera que o ministro faça. Senão ele não nomeava. E é por isso que em épocas de crise, eu espero que todos tenham compreendido que a nossa época é uma época tranquila e normal, mas que a gente vive sob o governo da confusão. Existe uma inclinação que, a princípio, aparenta ser uma boa solução. Ah, no meu caso, tenho sacerdotes que não ajudam. Eles ensinam heresias, pode acontecer. Eles não zelam pela salvação da alma, pode acontecer. Ah, eu vou me virar sozinho. Parece uma solução razoável. E, de fato,
Deus dá graça para as pessoas, Deus quer a salvação de todos e, se for precário os meios hierárquicos, Deus não vai abandonar uma alma. Mas a verdade é que as pessoas não se dão conta do quanto isso a longo prazo causa severos problemas. Porque isso foge da ordem estabelecida por Deus para conduzir as almas até o fim último delas. Isso gera inúmeros problemas. Não vem ao caso de falar aqui, porque senão a gente foge da linha do nosso assunto, mas o que a pessoa deve fazer é: eu vou me dobrar em dois para encontrar um sacerdote que ajude. Lógico. Uma vez, São José de Calazans viveu no século XVI. Ele era espanhol, foi morar em Roma. E ele ia visitar de manhã, é só aquela igreja, dependia do dia. Ele estava indo na igreja de Santa Praxedes, essa que fica perto de Santa Maria Maior. Santa Maria Maior, onde está a manjedoura de Jesus Cristo, onde está enterrado São Pio V. E Santa Praxedes, ali do lado, tem a coluna em que Cristo foi amarrado para ser flagelado. Curiosamente, quando escavaram a parte em que as pessoas eram flageladas em Jerusalém, encontraram o átrio, mas não a coluna. A coluna foi levada para Roma e está lá na igreja de Santa Praxedes. Ela é marmorizada de branco e preto, um mármore misturado de branco e preto. Ele ia entrar nessa igreja e tinha uma mulher possessa, que as pessoas tentavam levá-la para dentro da igreja, e ela, lógico, era impossível de levá-la para dentro. Ele conseguiu levá-la, encostou nela com o polegar e o indicador, e o demônio foi embora. E as pessoas falaram: mas padre, como é que o senhor consegue isso? Ele falou: se vocês pudessem compreender a virtude que Deus dá para esses 2 dedos dos padres, porque eles tocam todo dia a Santa Hóstia. Para os padres e não para os outros. Quando a gente se dá conta disso, que a gente deve compreender, então, que, assim como na vida natural, há uma inclinação natural dos filhos para os pais, sobretudo quando são crianças, depois começa a adolescência, Deus docilidade. Mas isso deveria continuar. Eles vão ter que fazer um esforço para isso. Mas permanece uma inclinação natural, mesmo dos filhos adolescentes e adultos, a recorrer aos pais. Ainda que agora isso deva ser feito com outra cabeça. Não como cabeça de criança, mas como quem passa para a vida adulta agora. Também o que é normal é que na vida sobrenatural haja uma inclinação, entre aspas, natural, mas é sobrenatural, dos fiéis a recorrer aos pais sobrenaturais deles, que são os padres. Aliás, não é por acaso que são chamados de padres. Em épocas de crise, o normal é que as pessoas recorram ao sacerdote quando veem que esse sacerdote é zeloso. Poxa, esse sacerdote ele se preocupa com a vida de oração, ele se preocupa com a vida das virtudes, ele tem uma ciência teológica sólida. E não de ficar recorrendo a esse ou aquele que posta isso ou aquilo na internet. Para se dar conta da enormidade disso. Muitos são pais aqui, mas eu me coloco nessa situação. Se eu fosse pai e o meu filho começasse na internet, no Instagram, no Facebook, a perguntar para alguém conselhos disso ou daquilo, de como é que ele deve agir na vida dele, eu ficaria aterrorizado. Definitivamente eu ficaria aterrorizado. Ia ser o fim da internet na mão do meu filho. Aliás, meios devem ser tomados para que o filho jamais chegue nesse estado. O filtro de crítica e de reflexão sobre o absurdo disso some. Deus instituiu um estado de vida indelével por um caráter sacerdotal. Ele dá graças de estado e a graça sacramental no momento da ordenação, para que isso seja feito do modo mais caridoso possível. E as pessoas consultam que desequilíbrios psicológicos e que remédios elas eventualmente tomam. E eu digo que é comum. Gostaria de lembrar que a Sociedade de Psiquiatria, fazendo um levantamento na Grande São Paulo, concluiu que 1/3 das pessoas da Grande São Paulo tem algum desequilíbrio psicológico.
Mas de coisas assim, depressão, transtorno, ansiedade, esquizofrenia. 1/3 das pessoas. Imagine, 1/3 delas, talvez, tenha isso. Que grande imprudência que é. Aliás, acho que é fácil ver que isso não deve ser feito. Se um filho meu fizesse isso, eu ficaria aterrorizado. Até onde isso poderia ir? E se é verdade que com crianças, né, aliciadores podem chegar até crimes, né, com adultos isso é um pouco mais difícil, ainda que isso aconteça com frequência. Mas a questão aqui é de aliciar intelectualmente as pessoas, de fazê-las serem partidárias de um sistema de pensamento que a pessoa que está ali consultando alguém estranho na internet nem sabe o que pode estar por trás daquela pessoa, de quem ela é amiga, com quem ela tem contato, que ideias ela tem, o que ela visa com aquelas postagens, o que ela visa querendo conversar comigo. Com os sacerdotes não é assim. E é por isso que a gente deve ter, então, grande tranquilidade com os sacerdotes e uma grande veneração por eles. Eu não falo isso por puxar a sardinha para ter bajulação. Ao longo da vida, eu pude ter contato com pessoas, muitas pessoas de outras religiões. Eu gostaria, lógico, não é possível, se fosse possível, eu gostaria de tornar presente na frente das pessoas o quanto essas pessoas de outras religiões tratavam o sacerdote católico, no caso era eu, mas eu vi isso acontecer com outros também, com uma veneração e um respeito que é raro encontrar entre os católicos. Não é questão de ter tapete vermelho. É questão de ter compreensão do que é um sacerdote. O sacerdote é aquele que faz, que dá as coisas sagradas. Sacer dans. Aquele que dá as coisas sagradas. Se a gente compreendesse o que é isso, a gente ficaria aterrorizado. E eu já vi ter mais compreensão entre pessoas hindus, que eu encontrei ao longo da vida, caminhando aqui ou lá, muçulmanos, protestantes, e que não se encontra em católicos que se dizem zelosos pela liturgia, pela doutrina, pela moral. Lógico, eu já encontrei, lógico, tem muito. Mas é paradoxal constatar isso. Isso deve ser que na cristandade existia desigualdade social, isso tudo com hierarquia, mas quando se trata de hierarquia mandar, então tem um problema aí. É muito erosiva pelo amor que ele tem pelo nosso fim último. E ele instituiu uma hierarquia só para isso. Né? E lógico, eu também preciso de padres, eu me confesso com um padre, eu peço conselho para padres, né? Também para os sacerdotes. Né? Por isso que isso falou, lavai os pés uns dos outros. Ele falou isso para os apóstolos, que eram sacerdotes. E que isso sirva para nós, então, de ter grande amor e reverência pelo sacerdócio e tirar grande proveito disso para a nossa vida toda. Seja em qualquer profissão que a gente esteja, que a gente saiba que há quem nos conduza até o fim último pelo qual Deus nos criou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deus.